Capítulo 76. A causa no leste. O fanatismo que reinou no leste há alguns anos produziu desoladores efeitos. Vi que Deus provou seu povo sobre o tempo em 1844, mas que nenhum prazo estipulado desde então trouxe assinalados sinais de sua mão. O Senhor não testou seu povo sobre qualquer tempo em particular desde 1844. Estivemos e ainda estamos em paciente tempo de espera. Criou-se muita excitação em torno do tempo por volta de 1854, e muitos entenderam que esse movimento procedia de Deus, por ter tido grande extensão e alguns terem sido aparentemente convertidos por ele. Entretanto, tais conclusões não são consistentes. Muito do que foi pregado em relação ao tempo em 1854 era razoável e justo. Muita gente sincera aceitou a verdade e o erro juntamente, e sacrificou muito do que possuía para fazer avançar o erro. Após terem eles sofrido desapontamento, abandonaram tanto a verdade quanto o erro, achando-se agora em tal posição que torna difícil a verdade alcançá-los. Alguns dos que passaram pelo desapontamento viram as evidências da verdade presente e, tendo abraçado a mensagem do terceiro anjo, estão agora lutando para pô-la em prática em sua vida. Mas onde há um que foi beneficiado por aceitar o movimento de 1854, há 10 que foram prejudicados. Muitos desses estão em situação que não serão mais persuadidos pela verdade, embora essa lhes seja apresentada com muita clareza. A proclamação do tempo em 1854 foi acompanhada por um espírito que não procedia de Deus. Havia disposição ruidosa, áspera, desleixada e irritável. As manifestações ruidosas eram consideradas por muitos como essencial à verdadeira religião, e havia a tendência de baixar o nível em tudo. Muitos viam isso como humildade, mas ao serem seus pontos de vista contestados, irritavam-se prontamente, manifestando espírito altivo e acusando aqueles que não concordavam com eles, de orgulho e resistência à verdade e ao poder de Deus. Os santos anjos ficaram desgostosos e entristecidos pela maneira irreverente com que muitos tomam o nome de Deus, o grande Jeová. Os anjos mencionam esse sagrado nome com profunda reverência, sempre velando o rosto quando o pronunciam. O nome de Cristo é tão sagrado para eles que o proferem com grande reverência. Com o oposto, no entanto, o espírito e a influência que prevaleceram no movimento de 1854. Alguns que ainda se acham sob a mesma influência falam de Deus como se referissem a um cavalo ou qualquer outra coisa comum. Em suas orações, usavam as palavras Deus Todo-Poderoso de maneira muito vulgar e irreverente. Aqueles que assim procedem não têm senso algum do exaltado caráter de Deus, de Cristo ou das coisas celestes. Foi-me mostrado que quando Deus enviava antigamente seus anjos para ministrar ou comunicar-se com indivíduos, e essas pessoas descobriam que haviam visto e falado com um anjo, ficavam extasiadas e temerosas a ponto de achar que iam morrer. Tinham ideias tão elevadas sobre a terrível majestade e poder de Deus que achavam que seriam destruídas por terem estado em íntima ligação com alguém proveniente da direta e santa presença de Deus. Fui encaminhada a Juízes. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Juízes capítulo 13, versos 21 e 22. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Juízes capítulo 6, versos 22 e 23. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo?
Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué capítulo 5, versos 13 a 15. Se os anjos eram tão temidos e honrados, porque vinham da presença de Deus, com que maior reverência deveria o próprio Deus ser considerado? Muitos que se converteram mediante a influência do movimento de 1854 necessitam converter-se novamente. Agora é preciso 10 vezes mais trabalho para corrigir o erro e as ideias equivocadas que receberam de seus mestres e levá-los a receber a verdade isenta de erros, a qual era necessária para pô-los no centro da mensagem do terceiro anjo. Essa classe precisa desaprender antes de poder ser novamente ensinada. Senão, as daninhas ervas do erro cresceriam exuberantemente e sufocariam as preciosas sementes da verdade. O erro deve ser primeiramente extirpado, então o solo estará preparado para que a boa semente possa germinar e produzir fruto para a glória de Deus. O único remédio para o leste é completa disciplina e organização. O espírito de fanatismo tem dominado certa classe de observadores do sábado ali. Eles não têm bebido senão levemente da fonte da verdade, e não estão familiarizados com o espírito da mensagem do terceiro anjo. Coisa alguma se pode fazer por essa classe, enquanto seus pontos de vista fanáticos não forem corrigidos. Alguns que participaram do movimento de 1854 trouxeram consigo errôneos pontos de vista, tais como a não ressurreição dos ímpios e a era vindoura. Eles estão buscando unir esses pontos de vista e sua experiência passada com a mensagem do terceiro anjo. Não podem fazer isso. Não há concórdia entre Cristo e Belial. A não ressurreição dos ímpios e suas opiniões pessoais sobre a era vindoura são erros grosseiros que Satanás introduziu nas heresias dos últimos dias para servir a seu propósito de arruinar vidas. Esses erros não se harmonizam com a mensagem de origem celestial. Algumas dessas pessoas têm formas de culto a que chamam dons e dizem que o Senhor os pôs na igreja. Tem um palavreado sem sentido, a que chamam língua desconhecida. Desconhecida não só ao homem, mas ao Senhor e a todo o céu. Tais dons são manufaturados por homens e mulheres, ajudados pelo grande enganador. O fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 20. O fanatismo e o ruído têm sido considerados evidências especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de alegria. Esforçam-se por isso e chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o feliz entusiasmo de sentimento, essas pessoas imergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o crescimento espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer a si mesmo e, com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. O irmão Lunt, de Portland, Maine, sofreu muito. Ele cria que o espírito prevalecente nas reuniões não estava em harmonia com a mensagem do terceiro anjo. Ele tivera experiência com o fanatismo que causara a desolação no leste, e isso levou a olhar com suspeita a tudo que se assemelhasse a fanatismo. As experiências passadas foram-lhe advertências, e ele achava que devia afastar-se e falar claramente com aqueles que mostravam algum grau de fanatismo, pois sentia que eles e a causa de Deus estavam em perigo. Esse irmão tem considerado as coisas sob um ponto de vista acertado. Há muitos espíritos desassossegados que não se submeterão à disciplina, ao sistema e à ordem. Julgam que sua liberdade seria restringida, caso tivessem de pôr de parte o juízo próprio e submeterem-se aos das pessoas de mais experiência. Não haverá progresso na obra de Deus, a menos que haja disposição para se submeterem à ordem,
e expelirem de suas reuniões o espírito negligente e desordenado de fanatismo. As impressões e os sentimentos não são seguras provas de que uma pessoa esteja sendo dirigida pelo Senhor. Se não estiverem apercebidos, Satanás dará sentimentos e impressões. Estes não são guias seguros. Todos se devem familiarizar plenamente com as provas de nossa fé, e a grande preocupação deve ser adornarem sua profissão de fé e produzirem frutos para a glória de Deus. Ninguém deve adotar uma conduta que o leve a se tornar aborrecível aos que não são membros da igreja. Devemos ser castos, modestos e elevados na conversação, bem como irrepreensíveis na vida. Um espírito frívolo, gracejador, negligente, deve ser censurado. Não é nenhum indício de ter a graça de Deus no coração uma pessoa falar e orar eloquentemente nas reuniões e depois entregar-se a uma descuidosa e rude maneira de falar e agir quando lá fora. Tais pessoas são mesquinhos representantes de nossa fé, são um obstáculo para a causa de Deus. Há estranha mistura de ideias entre os professos observadores do sábado. Alguns não se acham em harmonia com o corpo da igreja, e conquanto continuem a ocupar a posição que têm agora, serão sujeitos às tentações de Satanás e afetados pelo fanatismo e o espírito de erro. Alguns nutrem ideias fantasiosas, que lhes cegam os olhos para pontos importantes e vitais da verdade, levando-os a colocarem suas próprias e fantasiosas deduções no mesmo nível que a verdade vital. A aparência dessas pessoas e o espírito que as acompanha torna o sábado que elas professam muito objetável aos não-adventistas sensatos. Seria muito melhor para o progresso e êxito da terceira mensagem angélica se essas pessoas deixassem a verdade. De acordo com a luz que o Senhor me concebeu, haverá ainda um grande grupo que surgirá no leste para obedecer coerentemente à verdade. Aqueles que seguem o rumo equivocado que escolheram serão deixados abraçar erros que finalmente os levarão à ruína. Eles, porém, serão pedras de tropeço por algum tempo para aqueles que deviam receber a verdade. Os pastores que trabalham na palavra e na doutrina devem ser obreiros competentes e apresentarem a verdade em sua pureza, todavia com simplicidade. Devem alimentar o rebanho com forragem limpa, cabalmente joeirada. Há estrelas errantes que professam ser pastores enviados por Deus, os quais andam pregando o sábado de lugar em lugar, mas que têm a verdade misturada com o erro e estão lançando ao povo a massa de seus discordantes pontos de vista. Satanás os empurrou para dentro, a fim de causar desagrado aos inteligentes e cuidadosos, que não são membros. Alguns desses têm muito a dizer sobre os dons, e são muitas vezes especialmente agitados. Entregam-se a sentimentos violentos e desordenados e produzem sons ininteligíveis, a que chamam o dom de línguas, e certa classe parece encantada com essas estranhas manifestações. Reina entre essa classe um espírito estranho, que destruiria e passaria por cima de quem quer que os reprovasse. O Espírito de Deus não está nessa obra e não acompanha a tais obreiros. Eles têm outro espírito. Esses pregadores, porém, têm êxito entre certa classe. Isto, porém, aumenta grandemente o trabalho dos servos a quem Deus enviou, os quais se acham habilitados a apresentar perante o povo o sábado e os dons em seu devido aspecto, e cuja influência e exemplo são dignos de imitação. A verdade deve ser apresentada de maneira a torná-la atrativa ao espírito inteligente. Não somos bem compreendidos como um povo, mas olhados como pobres, fracos de espírito, baixos e degradados. Como importante é, pois, para todos os que ensinam e todos os que creem na verdade, ser tão afetados por sua santificadora influência, que a vida coerente e elevada que vivem mostre aos não-membros que eles se têm enganado com esse povo. Quão importante que a causa da verdade seja despojada de tudo que seja exaltação falsa e fanática, que a verdade se erga sobre os próprios méritos, revelando sua pureza e seu exaltado caráter naturais.
Vi que é de alta importância que os pregadores da verdade sejam refinados em suas maneiras, que fujam às esquisitices e excentricidades e apresentem a verdade em sua pureza e clareza. Minha atenção foi dirigida a Tito, capítulo 1, verso 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme à doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Em seguida, Paulo fala de uma classe que professa conhecer a Deus, mas que o nega nas obras, sendo reprovados por toda boa obra. E então ele exorta Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Tito capítulo 2, versos 1 a 8. Essas instruções acham-se escritas para benefício de todos aqueles a quem Deus chamou para pregar a palavra, e também para benefício de seu povo que dá ouvidos à palavra. A verdade de Deus jamais degradará, antes elevará ao que a recebe, apura-lhe o gosto, santifica-lhe o juízo e o aperfeiçoa para a companhia dos puros e santos anjos no reino de Deus. Alguns há a quem a verdade encontra vulgares, rudes, esquisitos, jactanciosos, prontos a aproveitar-se de seus semelhantes para se beneficiarem a si mesmos. Erram por muitas maneiras, e todavia, quando a verdade foi crida de coração por eles, efetuará inteira mudança em sua vida. Começarão imediatamente a obra de reforma. A pura influência da verdade elevará o homem todo. Em suas relações de negócio com os semelhantes, terá o temor de Deus diante de si e amará seu próximo como a si mesmo, tratando como quereria ser tratado. Sua conversação será verdadeira, pura e de caráter tão elevado que os descrentes não poderão se aproveitar dela, ou com justiça falar mal dele, nem ficar aborrecidos com as suas maneiras descorteses e sua linguagem imprópria. Ele introduzirá a santificadora influência da verdade em sua família e fará resplandecer de tal maneira diante deles sua luz que, vendo suas boas obras, possam glorificar a Deus. Em todas as situações da vida, hão de exemplificar a vida de Cristo. A lei de Deus não se satisfaz com coisa alguma que não seja a perfeição, a perfeita e inteira obediência a todos os seus reclamos. O chegar a meio caminho de suas reivindicações e não prestar perfeita e completa obediência, de nada aproveitará. Os mundanos infiéis admiram a coerência e sempre se convenceram poderosamente de que Deus estava com seu povo quando as obras desse povo correspondiam à fé que professavam. Por seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 20. Toda árvore é conhecida por seus frutos. Nossas palavras e ações são os frutos que apresentamos. Há muitos que ouvem os ensinos de Cristo, mas não os praticam. Fazem profissão de fé, mas seus frutos são de molde a desgostar os que não são membros. São jactanciosos, e oram e falam orgulhosamente, exaltando a si mesmos, contando suas boas ações, e, como os fariseus, agradecendo, por assim dizer, a Deus, porque não são como os outros homens. No entanto, esses mesmos são fraudulentos, aproveitando-se de outros nos negócios. Não dão bons frutos. Suas palavras e atos são injustos e ainda parecem cegos à própria condição destituída e miserável. Foi-me mostrado que o texto seguinte é aplicável aos que se acham em tal ilusão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23.
Ali está a maior ilusão que pode afetar o espírito humano. Essas pessoas creem que são justas quando estão erradas. Julgam estar fazendo uma grande obra em sua vida religiosa, mas, afinal, Jesus arranca sua cobertura de justiça própria e apresenta vividamente diante deles o verdadeiro quadro de sua própria condição, em todos os seus erros e deformidades de caráter religioso. São achados em falta, quando é para sempre demasiado tarde para suprir-lhes as carências. Deus providenciou meios para corrigir o errante. Todavia, se os que erram preferem seguir o próprio juízo e desprezam os meios ordenados por ele para os corrigir e uni-los na verdade, serão levados à posição descrita pelas palavras de Nosso Senhor antes citadas. Deus está conduzindo um povo e preparando para apresentar-se como unido, para falar as mesmas coisas e assim cumprir a oração de Cristo por seus discípulos. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, versos 20 e 21. Erguem-se continuamente pequenos grupos que creem que Deus está unicamente com os poucos, os dispersos, e sua influência é destruir e despalhar o que os servos de Deus constroem. Espíritos desassossegados que desejam ver e crer constantemente alguma coisa nova surgem de contínuo, uns aqui, outros ali, fazendo todos uma obra especial para o inimigo e, todavia, pretendendo possuir a verdade. Eles ficam separados do povo a quem Deus está conduzindo e fazendo prosperar, e por meio de quem há de realizar sua grande obra. Esses estão continuamente exprimindo seus temores de que o corpo de observadores do sábado se esteja tornando como o mundo. Mas dificilmente há dois deles cujos pontos de vista se harmonizem. Acham-se dispersos e confundidos, e todavia enganam a si mesmos a ponto de pensar que Deus está especialmente com eles. Alguns deles professam possuir os dons entre eles, mas são levados, mediante a influência e os ensinos desses dons, a pôr em dúvida aqueles a quem Deus confiou o especial encargo de sua obra, e a tirar uma classe de pessoas do corpo da igreja. O povo que, segundo a palavra de Deus, está se esforçando ao máximo para ser os que são estabelecidos na mensagem do terceiro anjo, são olhados com suspeita pelo fato de estarem estendendo sua obra e reunindo pessoas à verdade. São considerados mundanos porque exercem influência sobre o mundo e seus atos testificam de que eles estão esperando que Deus faça ainda uma obra grande e especial na terra, conduzir um povo e prepará-lo para o aparecimento de Cristo. Essa classe não sabe realmente o que crê ou as razões de sua crença. Eles estão sempre aprendendo e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Surge um homem com ideias extravagantes, errôneas, e pretende que Deus o enviou com nova e gloriosa luz, e todos devem crer no que ele apresenta. Alguns que não têm fé estabelecida, que não se acham subordinados ao corpo de crentes, mas andam flutuando daqui para ali, sem âncora que os firme, recebem aquele vento de doutrina. Sua luz resplandece de molde a fazer o mundo afastar-se dele, desgostoso, e aborrecê-lo. Então ele se coloca de maneira blasfema ao lado de Cristo e alega que o mundo o aborrece pela mesma razão porque aborreceu a Cristo. Levanta-se outro, dizendo ser guiado por Deus, e advoga a heresia da não-ressurreição dos ímpios, o qual é uma das grandes obras-primas de erro satânico. Outro nutre errôneos pontos de vista com relação à era vindoura. Outro insiste zelosamente no traje americano. Todos querem plena liberdade religiosa e cada um age independentemente dos outros e pretende, todavia, que Deus esteja atuando especialmente entre eles. Alguns se regozijam e exultam em possuir os dons que os outros não têm. Que Deus guarde seu povo de tais dons. Que fazem esses dons em benefício deles? São eles, mediante o exercício desses dons, levados à unidade da fé? E convencem os descrentes de que Deus está em verdade com eles?
Quando esses dissidentes, sustentando suas várias ideias, se reúnem e há considerável agitação e língua desconhecida, fazem sua luz brilhar de tal modo que os descrentes dizem: esta gente não está em seu juízo. São levados por um falso reavivamento e conhecemos que não possuem a verdade. Esses tais colocam-se diretamente no caminho dos pecadores. Sua influência é eficaz em impedir outros de aceitar o sábado. Essas pessoas serão recompensadas segundo suas obras. Provera a Deus que eles se reformassem ou abandonassem o sábado. Assim, não se atravessariam no caminho dos descrentes. Deus tem guiado homens que labutaram por anos, que têm estado prontos a fazer qualquer sacrifício, têm sofrido privações e suportado provas para apresentar a verdade ao mundo e, por sua vida coerente, remover o descrédito que os fanáticos têm trazido sobre a causa de Deus. Tem encontrado oposição em toda maneira. Tem labutado noite e dia na pesquisa das evidências de nossa fé, de modo a poderem fazer aparecer a verdade em toda a sua clareza, em forma organizada, a fim de poder resistir à oposição. O incessante trabalho e as provações mentais ligadas a esta grande obra consumiram mais de um organismo, envelhecendo prematuramente muitas pessoas. Elas não se esgotaram em vão. Deus observou suas ferventes e angustiosas orações feitas por entre lágrimas, a fim de poderem alcançar luz e verdade, e que esta pudesse brilhar em sua clareza perante os outros. Ele marcou os abnegados esforços que eles fizeram, e recompensá-los-á em harmonia com suas obras. Por outro lado, aqueles que não labutaram para trazer à luz essas preciosas verdades, apareceram e receberam alguns pontos, como a verdade do sábado, pontos todos preparados ao alcance de sua mão, e depois toda a gratidão por eles manifestada pelo que nada lhes custou, mas custou tanto a outros, é levantarem-se como Coré, Datã e Abirão, e infamarem aqueles sobre quem Deus colocou a responsabilidade de sua obra. Diziam: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Números capítulo 16, verso 3. Eles são estranhos à gratidão. Possuem um espírito determinado, que não cede à razão, e que os levará avante à própria ruína. Deus tem abençoado o seu povo, que prosseguiu adiante, seguindo o caminho providencialmente aberto por ele. O Senhor trouxe um povo, saído de todas as classes, para a grande plataforma da verdade. Infiéis têm se convencido de que Deus estava com seu povo e têm humilhado o coração para obedecer à verdade. A obra de Deus avança decididamente. Não obstante, porém, todas as provas de que Deus tem estado a guiar o corpo de crentes, há e continuará a haver pessoas que professem o sábado agindo independentemente do corpo e crendo e procedendo segundo lhes aprouver. Suas ideias são confusas. Sua condição dispersa é um permanente testemunho de que Deus não está com eles. O sábado e seus erros são postos pelo mundo no mesmo plano e juntamente rejeitados. Deus está irado com os que seguem uma conduta de modo a fazer com que o mundo os odeie. Se um cristão é odiado por causa de suas boas obras e por seguir a Cristo, terá uma recompensa. Mas, se ele é aborrecido por não seguir orientação de molde a ser amado, aborrecido por causa de suas maneiras incultas e porque faz da verdade motivo de questões com os vizinhos e vive de maneira a tornar o sábado mais desagradável possível para eles, esse cristão é uma pedra de tropeço para os pecadores, um obstáculo para a verdade sagrada. A menos que ele se arrependa, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Lucas capítulo 17, verso 12. Nenhuma ocasião deve ser dada aos descrentes para criticar nossa fé. Somos considerados esquisitos e diferentes e não devemos seguir um procedimento que leve os descrentes a assim nos julgarem, mais do que nossa fé requer que sejamos. Alguns que creem na verdade podem pensar que seria mais saudável para as irmãs adotarem o traje americano. Contudo, se esse traje prejudicar nossa influência sobre os descrentes, de modo que nosso acesso a eles seja impedido, não deveríamos adotá-lo de jeito algum, ainda que sofrêssemos muito em consequência.
Alguns, porém, se enganam ao pensar que há muitos benefícios nesse vestuário. Embora se demonstre um benefício para alguns, é prejudicial a outros. Vi que a ordem divina tem sido invertida e suas instruções específicas desatendidas por aqueles que adotam o traje americano. Minha atenção foi chamada para: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 22, verso 5. Deus não deseja que seu povo adote o assim chamado vestuário da reforma. Ele é um traje imodesto, totalmente inadequado às humildes seguidoras de Cristo. A tendência crescente de fazer com que as mulheres usem vestuário tanto quanto possível semelhante ao do outro sexo, confeccionando suas roupas com talhe similar às dos homens, o que Deus considera ser abominação. Deus, porém, declara que isso é abominação, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Aqueles que se sentem chamados a se unir ao movimento em favor dos direitos da mulher e do vestuário reformado podem igualmente romper toda a conexão com a mensagem do terceiro anjo. O espírito que assiste a um não pode estar em harmonia com o outro. As Escrituras são claras sobre as relações e direitos de homens e mulheres. Os espiritualistas adotaram até certo ponto esse peculiar modo de vestir. Os adventistas do sétimo dia, que creem na restauração dos dons, são frequentemente estigmatizados como espiritualista. Se adotarem esse traje, sua influência estará morta. As pessoas os colocariam no mesmo nível dos espiritualistas, recusando-se a lhes dar ouvidos. A suposta reforma do vestuário é acompanhada de um espírito frívolo e audacioso. A modéstia e o recato parecem ter se afastado de muitos que adotam esse estilo de vestuário. Foi-me mostrado que Deus requer que adotemos uma conduta coerente e explicável. Se as irmãs adotarem o traje americano, anularão a própria influência e a de seus maridos. Tornar-se-ão alvo de escárnio e ridículo. Nosso Salvador diz: vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. Há uma grande obra a fazer no mundo, e Deus quer que evitemos uma conduta que diminua ou destrua nossa influência sobre o mundo.